teologia de prosperidade, a pergunta é: como Deus encara a prosperidade? Será que é pecado ser próspero? Todas essas perguntas serão respondidas aqui e todas as dúvidas que tu tens, acredito que serão esclarecidas também neste programa. Vou dar então a oportunidade a um dos meus convidados para falar um bocadinho mais sobre o tema. Prosperidade na perspectiva de Deus. Fandro. Obrigado. Obrigado pelo tema, é um tema muito sugestivo e eu espero que durante o tempo que cá estivermos possamos apresentar esclarecimento, contribuir para esclarecer os nossos telespectadores lá em casa. Eu acredito em Deus, eu acredito em um Deus próspero, um Deus que criou o céu e a terra e nos fez para que nós pudéssemos ser prósperos. E essa referência de prosperidade, à luz da palavra, nós encontramos desde o princípio, na criação do homem. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança e o pôs na terra e deu-lhe uma orientação muito clara para que ele domine sobre tudo que Deus criou. Então, e Deus, quando lhe diz para dominar, excepto dominar as pessoas, mas dominar os peixes do mar, dominar tudo aquilo que estava à sua disposição, e se nós lermos com cuidado, vamos ver que Adão e Eva tinham tudo à sua disposição, eram homens prósperos. Então, o projeto de Deus, desde o princípio, engloba a prosperidade, mesmo na vertente financeira. A prosperidade nós podemos ver em várias vertentes, mas a prosperidade nós podemos classificar como resultado. A prosperidade é o resultado. A prosperidade, quando falamos de prosperidade, podemos falar na vertente espiritual, na vertente social, mas hoje eu penso que vamos falar na vertente financeira. E nós, como cristãos, se nós ficarmos atentos, vamos ver que todos os patriarcas eram prósperos. E a prosperidade que é falada dos patriarcas não é prosperidade simplesmente é prosperidade que naquele tempo representava a riqueza e nos dias de hoje também representa a riqueza. A palavra do Senhor diz que Abraão, ou melhor, a palavra não diz que Abraão era um homem rico, a palavra do Senhor diz que Abraão era um homem muito rico. E quando a palavra do Senhor fala sobre a riqueza de Abraão, a palavra do Senhor fala sobre gado, ouro, prata. E quer dizer, tudo aquilo que Abraão tinha naquela altura, ainda hoje representa um valor. Certo. Então, eu penso que muitas das vezes o ensinamento pode ser mal dado, mas a prosperidade está associada a Deus. Inicialmente a ideia era só passar esse conceito, mas eu na verdade o que eu quero perceber é, da parte do Mr. prosperidade na perspectiva de Deus. Será que Deus olha a prosperidade como nós olhamos? Mais uma vez, obrigado. Para começar, eu gostaria de fazer um enquadramento na perspectiva teológica e na perspectiva filosófica de prosperidade. Ora, prosperidade hoje em dia é conhecido, ou alguns chamam de teologia da prosperidade, mas é importante saber o que significa prosperidade. Para já, a perspectiva bíblica tem que ser entendida primeiro na mentalidade hebraica, depois na mentalidade grega. Porque ela foi escrita sobretudo nestas duas línguas. Ora, a mais atual é a grega, que o termo prosperidade significa euodo, segundo a concordância Strong, que é dos dicionários bíblicos mais consultados. E este termo euodo significa viagem célere e bem-sucedida. Ora, o que pressupõe que prosperidade, em primeiro plano, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com finanças. Em primeiro plano, eu já vou chegar. Na perspectiva filosófica, é olharmos para o que o senso comum diz. É, logicamente, prosperidade, ou teologia da prosperidade. O entendimento é dinheiro. Não. Temos que ter calma e olharmos para a origem etimológica da palavra. Não se refere a dinheiro, se refere a sucesso. E há uma aplicação do Evangelho não, a carta de João, terceira de João, que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vá bem a tua alma. Note que neste texto,
a palavra euodo aparece em muitos outros. E a perspectiva filosófica retira-nos automaticamente o senso comum. E nós, numa atitude digamos, filosófica, nós temos de ir à busca de características como a negação e o positivismo, ou a positiva. E aí nós vamos excluir o senso comum e vamos estudar na perspectiva bíblica. Para começar, este é o enquadramento que eu faço, significando dizer que prosperidade é sucesso em toda a jornada que a gente fizer na vida. E depois nós podemos aplicar os âmbitos em como pode ser. Está connosco também um pastor, né? Pastor Newton Domingos. A prosperidade nessa vertente bíblica, como Deus vê a prosperidade. E a outra questão que eu queria lhe explicar é, porque é que se Jesus Cristo nasceu numa pobre manjedoura, a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu numa pobre manjedoura, porque é que há muitos pastores que pregam a prosperidade? Ok, eu ia fazer uma simbiose das duas definições que aqui acabamos de ouvir e dizer que eu concordo com todas elas. E diria que se nós entendermos que prosperidade é ser bem-sucedido em tudo, vamos apontar que prosperidade está ligada a um princípio a Deus chamado de obediência. Ninguém é próspero se não obedecer a Deus. Logo, Deus é o Supremo e Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Logo, a prosperidade na perspectiva de Deus é obedecer a Deus. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos ser prósperos. Porque Deus sabe o nosso amanhã, nós não. Então, na perspectiva de Deus, prosperidade está ligada a um princípio, obediência. E agora, indo para a segunda questão que colocou, eu aqui tenho algo a dizer. Jesus nasce numa manjedoura, supostamente num lugar humilde. Sim, muito humilde. Não por uma questão de algo ligado a dinheiro, ou seja, algo ligado à prosperidade. Lembre-se de uma coisa. Diz a Bíblia que houve uma altura que César manda com que as pessoas se alistassem. Certo. E todo mundo tinha aqui a sua terra natal. E Maria grávida. Obviamente que aquela viagem levou um bocadinho de tempo, ou seja, eu quero começar a perceber de que havia pessoas que chegaram mais cedo na mesma terra natal onde Jesus nasceu e ocuparam os primeiros lugares. E Jesus chega e encontra apenas lugar na estalagem. Porque a Bíblia não diz que Jesus não tinha dinheiro, ou que José e Maria não tinham dinheiro. A Bíblia diz que não havia lugar na cidade. Logo foram para onde havia lugar. E onde havia lugar era aquele lugar humilde. Então, Matias, disse no início que a Bíblia apresenta-se como um Deus de prosperidade. Ok. Um Deus que tem a prosperidade sob o seu domínio, sob o seu controle. Porquê é que Deus não interferiu no processo de nascimento de Jesus e permitiu que nascesse numa manjedoura humilde, extremamente pobre? Não será uma lição para que levêssemos uma vida de simplicidade, de humildade e não nos preocupemos com riquezas? Com relação ao nascimento de Jesus, o pastor aqui falou que está no livro de Lucas, capítulo 2. A história do nascimento de Jesus, e explicou muito bem. Sabe que José, da casa de Davi, teve que se deslocar da Galileia para Belém. Certo. Então isto é que originou o nascimento de Jesus naquele lugar. Também o profeta havia dito que nasceria em Belém o Salvador. Com relação a esta pergunta que me faz, eu penso que tem dois momentos. Enquanto eu noto que aquilo, enquanto um homem de fé e acredita, mostra-me que o nascimento, o local onde nós nascemos, não determina aquilo que nós seremos. Certo. Aquilo que somos e aquilo que seremos. Jesus, nascendo naquele lugar, veio nos trazer uma mensagem de humildade, isso é verdade. Veio nos trazer uma mensagem que Jesus veio para todos. Veio para os humildes e veio também para aqueles que eram prósperos. E o nosso irmão aqui fez uma analogia muito interessante. Pegando a analogia que ele faz, devemos entender que associava-se os pobres daquela época, não diferem muito dos pobres desta época, eram marginalizados. Os pobres daquela época, se nós formos... Do ponto de vista contextual. Contextual, exatamente. Eram marginalizados, eram oprimidos, eram relegados a um segundo plano. Mas o Salvador, vindo nas condições em que milhares de cidadãos se encontravam, com maior facilidade se identificariam com o Messias, com Cristo. Mas eu penso que Deus não quis nos mostrar que... Ou melhor, eu penso que não é uma questão de vermos que
que ser pobre é bom. A mensagem que eu estava a dizer, não, ser pobre é bom. Não, a mensagem que estava a nos trazer, o nascimento de Jesus, é que, não obstante o lugar em que ele nasceu, ele veio para todos. Mr. Hugo, Jesus nasceu numa manjedoura pobre, insisto, cresceu numa cidade pobre chamada Nazaré e teve um pai pobre chamado José. Desculpa, só essa parte, não sei se posso cortar essa parte. Quando falamos teve um pai pobre, não, José era um homem trabalhador. Vamos devagar. E tinha uma profissão. Como é que era a atividade social ou de renda naquela época? Não era carpintaria, né? Era agricultura, era a atividade da pesca, tanto que Jesus recrutou alguns discípulos. É que carpintaria era uma atividade peculiar e a Nazaré era uma das cidades mais pobres daquela época. Como fazer um enquadramento de prosperidade num contexto e num ambiente como este? Bem, a primeira... Eu quero ouvir o ponto de vista do Hugo. Eu tenho de olhar para o plano geral das Escrituras sobre o nascimento de Jesus. O nascimento na manjedoura é o cumprimento de uma promessa. Ponto. E a partir daí eu vou olhar para o plano social e político. No plano político, Israel estava sob a opressão do Império Romano. Certo. Significando dizer que, como nativos, os seus direitos e liberdades fundamentais estavam limitados, coartados. No plano social, José, o pai natural, era um homem trabalhador. E eu não recordo, honestamente, em algum trecho das Escrituras a dizer que eles eram pobres. Não recordo. O que me leva a um entendimento de que a acumulação de capital, né, e que já foi muito bem apresentado que tipo de capital se refere, que eram gado, joias, etc., em primeiro plano, não era um aspecto a ser desconsiderado. Em segundo plano, Jesus, quando nasceu, recebeu a visita de 3 magos do Oriente. Uau. E a Bíblia diz que levaram consigo tesouros. Mirra, incenso. Que tesouros são esses? Qual era a validade daqueles tesouros naquele tempo e por quanto tempo poderiam sobreviver? Não vai me querer dizer que estes tesouros não tiveram um impacto na sua vida social, no seu crescimento. Financeiro. Exatamente. Logo, a partir daí eu começo a compreender que a teoria de pobreza de Jesus não faz parte do plano de Deus, até porque Jesus veio para a salvação. A palavra salvação deriva de um vocábulo que se chama de sozo. Este sozo significa cura, salvação, libertação e prosperidade. Então, por mim, eu retiro este conceito de pobre ou pobreza. Pastor Tânia, Só fazer antes de fazer esse reforço, para acrescentar já, mesmo na manjedoura, nós temos aqui um contraste, ou um ambiente, 2 contextos no mesmo lugar. Certo. Riqueza e pobreza na manjedoura. Certo. A manjedoura representa a pobreza e a visita de 3 reis magos com aqueles presentes representam riqueza. Pastor, podia nos ajudar a entender, fazer um enquadramento dessas 2 visões no mesmo lugar, 2 perspectivas no mesmo lugar? Ok. Era exatamente isso que eu queria fazer, a ligação da resposta do Hugo. Dizer que se nós recuamos um bocadinho mais e vermos como é que a rainha Betseba foi procurar o rei Salomão, Rainha de Sabá. a rainha de Sabá foi procurar o rei Salomão, ela levou presente digno de um rei. E um rei que já tinha dinheiro, mas ele disse que ela tinha que se apresentar daquela forma. E se nós reparar que os magos também foram procurar um rei, os magos sabiam como deviam se apresentar perante o rei. Logo, eu quero aqui afirmar de que era dinheiro, ou seja, era riqueza que vale a pena considerar que pode ser este valor que foi sustentando a vida de Jesus até a sua morte. Porque realmente a Bíblia não fala claramente se José era rico ou pobre, mas fala claramente que os magos levaram tesouro até o rei. Você concorda que essa prosperidade levou Jesus até a sua morte?
Que recebeu lá na Macedónia. Jesus, durante o tempo que permaneceu fisicamente conosco na Terra, Jesus teve condições para poder levar a sua mensagem. E eu vejo a prosperidade da seguinte forma. Sabe? Eu parto sempre do plano original do Senhor, de Deus. Sabe que Jesus faz uma analogia no livro de Mateus. Ele diz, se vós que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai. Quer dizer, nós estamos a falar, se nós acreditamos do fundo do nosso coração, que temos um Deus que criou o céu e a terra, e tudo quanto nela existe, para nós